Boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus esteja não só em nossos corações, mas esteja nesse ambiente de paz, nesse ambiente de amor e de oração. A nossa reflexão dessa noite, nós pegamos como tema oração e atenção, né? Um tema onde é atualizado todos os dias, todas as noites, onde nós, através das nossas orações, nos conectamos com Deus e oramos e pedimos, mas assim que fazemos as nossas orações, os nossos pedidos, o que nós temos mais a fazer, né? Esperar, mas esperar de uma maneira que desfaçamos de quaisquer que sejam as inquietações e que nós asserenemos o nosso íntimo para recebermos, recolher as respostas da providência divina de Deus. É desnecessário esperar demonstrações espetaculares para os nossos pedidos, para as nossas orações, certificar-se daquilo que nós pedimos e que certificarmos das respostas quanto às indicações que vêm do alto. Com o sol que não precisa descer ao campo para aquecer a planta, uma vez que lhe aguarda o calor, uma vez que basta a mobilização dos seus raios para que ela se aqueça e se desenvolva. Do mesmo modo, Deus conta com milhões de mensageiros que executam os seus desígnios, as nossas solicitações. Oremos e peçamos, mas em seguida prestemos atenção. Algo virá por alguém ou por alguma coisa para doar, na essência, as informações ou os avisos que nós solicitamos em oração. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho vem através no verbo de um amigo, de uma conversa, ou então de uma página de um livro, de uma nota singela da imprensa ou de outra fonte, ou até mesmo num simples cartaz que esteja cruzando o nosso caminho. Mais do que isso, com frequência, a resposta às nossas orações, às nossas preces e necessidades vem mediante os nossos próprios sentimentos e o nosso próprio raciocínio. Deus sempre responde às nossas preces, seja através nas mensagens inarticuladas da natureza, na troca de confidências com a pessoa amiga, nas emoções que surgem profundas dentro do nosso peito. O convite é invariavelmente para a observância do bem eterno na forma do cumprimento do dever. Ao ensinar a orar, Jesus realçou a importância de se afinar com os propósitos superiores da vida. Tanto é que ele afirmou: santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O importante
é nós conscientizarmos que seja feita a sua vontade. Dando ênfase ao problema da atenção, Jesus recomendou que buscasse um lugar íntimo para o serviço da prece, da oração. Ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria celeste. Em se tratando de louvores e rogativas ao Senhor da vida, convém recordarmos os exemplos de Jesus. Não cabem dúvidas de que Deus nos atende constantemente. Muitas vezes, não da forma que nós queremos ou pedimos, mas da maneira certa às nossas necessidades. Contudo, é imprescindível fazer silêncio no nosso mundo íntimo. Impõe-se esquecer desejos, exigências e medos para ouvir a resposta celeste. Mais importante ainda é estarmos dispostos a aceitar as orientações recebidas. A divina providência sempre se posiciona ao nosso favor, ainda que nós não consigamos entender de pronto. Por vezes, desejamos ver atendidos alguns desejos muito caros ao nosso coração. Por conta disso, tendemos a ignorar alertas sobre a impropriedade do que nós almejamos e solicitamos. Talvez queiramos facilidades que nos exporiam em situações perigosas, em situações bastante complicadas. Ou também estreitar relações com pessoas cujo convívio não seria positivo, não seria bom para a nossa vida, para a nossa evolução. Nesse estado de espírito, nós necessitamos de humildade para reconhecer a orientação divina e também para aceitá-la. Entretanto, a submissão aos desígnios de Deus nos livrará de dores e decepções desnecessárias. A oração é a chave que abre as portas do infinito. Mas para que seja eficiente, precisa de ser mais sentida do que falada. Sentida no coração, falada com o coração. O Criador, Deus, registra muito mais a nossa disposição íntima, a nossa intenção, do que 1000 palavras ditas sem sentimento ou sem testemunho qualquer da vivência daquele pedido, daquela solicitação. A oração é entrega, é confiança, é disposição de ser útil, de servir com humildade. A oração pode ser comparada à enxada laboriosamente movimentada no solo onde se vai semear. É necessário saber conduzir para ter uma boa terra preparada. A oração ilumina o nosso ser, acalma o nosso ser, renova o nosso ser. Ela nos dá vida. Orar é como arar, é produzir recursos valiosos de sustentação do nosso equilíbrio. Como arar é equilibrar a terra para uma boa sementeira. Quando se transfere esse tesouro da oração para outra pessoa realizá-lo, perde-se a energia
energia que se irradia do Pai, de Deus, de Jesus, em direção a quem está pedindo, a quem está orando. Embora a onda mental daquele que ora alcance quem necessita e a rogativa propicie o socorro, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Por tudo isso, habituamos a oração para pedir, para louvar, para agradecer a Deus, sempre com muita atenção aos sinais que Ele nos envia. No clima de harmonia que desfrutemos, orando, roguemos pelo nosso próximo, mas convidamos-os a orar também, a fim de que ele também possa ser impregnado dessa luz que é direcionada a nós. Quem ora se eleva a Deus e se cobre de bênçãos, exatamente como acontece com aquele que colhe flores perfumadas. Tem uma música que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. A mesma coisa é no momento de oração. Nós nos cobrimos de bênçãos, dirigidas a nós através do nosso pensamento positivo, da nossa esperança, da nossa positividade em acreditar que nós seremos atendidos. Quando nós transferimos a oportunidade de orar para outro, significa negarmos a conquista do equilíbrio emocional e a plenitude espiritual. Então, orando, nós alcançamos o equilíbrio e um pouco de maturidade espiritual também. Orar é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de bênçãos, de energias restauradoras. Jesus recomendou que orássemos uns pelos outros, num convite à solidariedade fraternal, a fim de que nos ajudemos através das ondas mentais de comunhão com Deus. Quando a dor se apresenta sob qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para superar e para suportar essa vicissitude que a vida demanda para nós. Desculpe. Além de tudo isso que nós falamos, a oração, ela nos cria um campo de paz, na qual a alma se fortalece e se inspira melhor, identificando os recursos próprios para proporcionar a alegria e o bem-estar. Não deixemos de interceder pelo próximo através da oração, pelos nossos irmãos. Todavia, não estimulemos as encomendas de preces, porque com essa medida, eles mesmos se sentirão desobrigados a orar. Desse modo, oremos, ajudando aquele que sofre. No entanto, encorajamo-o a sair do emaranhado de problemas psíquicos, morais, espirituais, orando ele próprio com o objetivo de se restaurar, de se renovar,
de se reinventar através da oração. Quando formos orar por alguém, envolvamos-os em ternura e enviamos-lhes pensamentos de bem-estar e de amor, propiciando emocionalmente da vibração que nós destinamos a eles. Evitemos a repetição de palavras sem envolvimento emocional, a expressão maquinal, sem uma onda de amor que possa ajudar. Ao orarmos, nós abrimos a Deus, doemos de coração e de alma. Sentiremos as doces respostas nos impregnando de forças luz que nos revitalizarão por longo espaço de tempo. Assim, Jesus nos ensinou, pelo exemplo, como se deve orar e por que e para que orar, e de como fazer. Sempre esteve buscando o Pai mediante a oração, que não transferiu para ninguém. Ele mesmo orou quantas vezes foi necessário. Dessa forma, ante as encomendas das preces por amigos ou conhecidos, orientamos e convocamos a orar conosco, ao exercício da autoiluminação através da oração. Porém, intercedemos por eles a Jesus e mantenhamos a sintonia com Deus pela prece, a fim de sermos felizes. Porque o bem maior é aquele que nós fazemos ao outro, mas maior será para nós se orarmos, se fazermos com desprendimento e amor. Orai e vigiai, aconselhou-nos Jesus. E o que isso significa? Orai e vigiai. Vigiai, prestai atenção, sedes vigilantes com os vossos pensamentos e as vossas condutas. Assim Jesus disse. Eis aí um sábio conselho de quem nos conhece intimamente, conhece as nossas dificuldades e ama-nos profundamente. Mas é preciso estarmos atentos e prestarmos atenção e, principalmente, através desta atenção, sentir o amor dele por nós. Nós encontramos uma bela oração, ela é atribuída ao padre Orlando Gambi, que vale a pena a gente ressaltar e para encerrar a nossa reflexão de hoje. Então, pedimos que todos fechem os olhos